importante, porque ela nos ajuda a fazer com que a nossa inteligência trabalhe e também a nossa vontade. A Escritura disse que a sabedoria se encontra. Então é preciso que nós a encontremos também. Não basta desenvolver a inteligência, não basta desenvolver a nossa vontade, é preciso encontrar a sabedoria. O que nós fizemos, caríssimos irmãos e irmãs, juntamente com os padres e comigo, foi um gesto de sabedoria. O contrário da sabedoria é a insensatez. O povo traduz por burrice, por pobre do burro. Na realidade, nós somos sábios quando fazemos e escolhemos aquilo que é correto. O que é correto na nossa sabedoria? Há 35 anos nós nos reunimos para fazer o que acabamos de fazer, que é uma caminhada, mas não é um desfile, é uma romaria. Esse ano foi precedida por uma peregrinação que veio lá de Iguatu, eu não sei dizer quantos quilômetros, 114. Estavam aqueles que caminhavam num pequeno grupo e se encontraram conosco, um grupo maior. Então a peregrinação virou romaria. É a mesma coisa, com nome diferente. Isso é sabedoria. Sabedoria popular. E esse padre que está aqui, que já faleceu, Albino Donati, iniciou. Vejam como a memória deste homem foi sábia, e como a nossa também. Existe nessa história toda um crime absurdo contra os nordestinos, de modo especial os cearenses, e contra os brasileiros. E esse crime, ele se perpetua porque existe uma insensatez de não querer se lembrar, de não querer se recordar. E o esquecimento de um crime é um absurdo, porque não se faz justiça. E quando não se faz justiça, há a possibilidade de esquecer, e esquecendo se repete de forma pior. Por isso é muito importante esse nosso ato, que eu, a propósito da escritura de hoje, estou falando que é um hábito de alguém que tem sabedoria. Esse campo, meus irmãos, é um campo santo. Nós estamos pisando uma terra santa, porque aqui pessoas foram assassinadas por aqueles que deveriam nos proteger. Isso é muito grave. Eu não sei se todos nós temos essa perspectiva da gravidade do que aqui ocorreu. Mas nós podemos imaginar, porque nós estamos vivos e sabemos o que é morrer de sede, e sabemos o que é morrer de fome, e sabemos o que é morrer de doença, no desamparo absoluto. Se você não sabe, você é uma pessoa insensível e não tem sabedoria. A sabedoria da vida nos ensina a amar. A sabedoria da vida nos ensina a ser justos. A sabedoria da vida nos ensina a botar quem não presta, porque é criminoso, na cadeia. Seja grande, seja pequeno. Hoje, nós reivindicamos que essa história seja desvelada, seja revelada. Só quem a celebra somos nós católicos. E somos um pouco, não é uma multidão. Não é todo o Ceará, nem é todo o Brasil. Deus permita que esse gesto da 35ª Romaria se propague como uma lembrança a quem tem o dever e o direito de abrir esse campo santo para a história nacional e mundial. Aqui nós temos relíquias
Para nós, os ossos são relíquias. É aquilo que restou. Restou de um corpo sagrado, de um corpo e de uma alma, ambos sagrados, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto são cristãos como nós, discípulos de Jesus como nós. E mesmo que não fossem, a pessoa humana é sagrada, porque ela tem uma dignidade que Deus dá. Não se pode enganar ninguém, como essas pessoas foram enganadas, recolhidas numa concentração para que fossem mortas, na esperança de que poderiam caminhar até Fortaleza e lá receber aquilo que elas precisavam. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos compaixão por aqueles que morreram e por aqueles que morrem. E nos lembremos-nos sempre, porque isto é sabedoria, para que jamais isso novamente aconteça, não só entre nós, mas em qualquer canto desse país. A história do Brasil é escrita com o sangue do seu povo. Muitas vezes se diz, o brasileiro é pacífico, o brasileiro e a brasileira são gente de paz. Isso é verdade em parte. Talvez você seja, mas tem que olhar a história e ver que nem sempre foi assim e nem sempre é assim. Hoje mesmo nós convivemos com tanta boçalidade humana, com tanta criminalidade, com tanta cafajestice. E são os grandes e os pequenos. Eu sei que nosso Senhor disse que não devemos jogar pedras em ninguém. Então não joguemos pedras, mas batemos no nosso próprio peito. Minha culpa, minha máxima culpa. Para muitos ela é máxima, para outros ela é mínima. E tudo isso é bom recordar, porque recordar é viver. E recordar é como esse sol que agora amanhece. Eu tenho esperança que o dia vai além. E tudo isso é muito simbólico e verdadeiro, porque as coisas mais verdadeiras, elas vêm dos símbolos, sobretudo os símbolos da nossa fé. E por isso nós terminamos o encontro de hoje com a Santíssima Eucaristia, que é o memorial. Jesus quis que a sua morte fosse recordada, e ele então na Sexta-feira Santa pegou um pouco de pão que restou daquela ceia e um pouco de vinho numa taça, e ele disse, isso é meu corpo, isto é meu sangue. E pensava então no dia seguinte, a Sexta-feira Santa, e em cada missa nós recordamos. Isso é sabedoria, sabedoria da fé. Mas eu ouso dizer que é preciso que os historiadores do país sejam sábios, e os historiadores nordestinos sejam sábios, e os historiadores cearenses, mais ainda, sejam sábios, que pesquisem o que aqui aconteceu, para não deixar o povo na ignorância da sua própria história e assim desvalorizá-la. E não se faz história sem arqueologia. É preciso cavucar, desenterrar este solo. Nós temos o direito de saber o que está enterrado aí. Eu falei de relíquias, são relíquias. A igreja desenterra a relíquia dos santos e coloca num relicário para que sejam veneradas. O relicário que aqui está é a própria terra que está escondendo as relíquias. As relíquias precisam ser conhecidas. Vocês não querem conhecer essas relíquias? E quem tem que fazer isto? Nós temos que começar, a partir dessa 35ª Romaria, um processo de queremos conhecer. E se conhece a história pela arqueologia e também pela geografia. Isso é bíblico. Na Escritura nós temos uma história sagrada, mas também uma geografia sagrada. A terra que Jesus pisou é uma terra santa. Então, guardemos essas mensagens que eu considero sábias, apesar de tanta ignorância que tenho, porque ainda preciso saber mais. E sábias também foram essas jovens que guardaram azeite. A Escritura traduziu por previdentes, mas na realidade elas eram sábias. E as que não guardaram azeite não só foram imprevidentes, elas foram insensatas. É uma grande burrice
a pessoa não guardar o melhor que tem. E, sobretudo, não guardar para iluminar a lâmpada, que cada um possui o óleo. Hoje nós não temos mais óleo de lamparina, salvo uma ou outra família, talvez. Tudo é elétrico. Então, esta leitura parece que não nos diz respeito. Pois então, acenda a luz elétrica, mas faça com que ela seja acesa sempre. Isso é sabedoria. Porque se eu apago as luzes, eu fico na escuridão. E Nosso Senhor, quando vier, e Ele disse, vigiai, porque eu virei, se vocês saberem a hora, eu quero ver essa lâmpada acesa. Então nós fazemos essa memória, hoje, sempre, e tantas outras, que são necessárias para manter a lâmpada acesa, uma lâmpada de luz viva. E finalmente rezemos uns pelos outros. Nós precisamos muito de oração, porque nós precisamos de Deus. Você precisa, eu preciso, o outro também precisa. Quem precisa mais, só Deus sabe. Acreditemos no poder da oração, acreditemos no poder da nossa fé e, sobretudo, acreditemos no poder do amor. Tem muita gente que não acredita, mas você acredita. Essas lâmpadas precisam estar acesas. E agora eu termino agradecendo muito ao Padre Anastácio, porque ele é um grande responsável por tudo isso que nós estamos realizando. Ele é um homem de grande valor. É muito bom elogiar um padre diante do povo. Eu tenho hoje essa felicidade de dizer isso. E também é graças a ele que eu estou aqui. Eu vim a primeira vez convidado no ano passado e vim hoje pela segunda vez. E eu prometi, não a vocês, mas a Jesus. E quando se promete a Jesus, se deve cumprir. Enquanto eu for bispo de Iguatu e enquanto eu tiver saúde, eu estarei aqui para fazer essa memória e para dizer essas mesmas palavras que disse, repeti-las sempre, até que um dia encontre resposta. E a resposta é a abertura da história, para que todo mundo conheça a vergonha que aqui se cometeu. E que para nós não é tristeza, como disse São Paulo, morrer não é tristeza. Mas para nós é uma alegria, ainda que discreta, saber, eles ressuscitarão, e nós também um dia. E se Jesus viesse agora, eles ressuscitariam e nós iríamos com Jesus para a glória definitiva. Assim seja, e aleluia!